Vou ligar aqui que eu estou no outro computador. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um evento do Confrontarte. É um prazer e uma enorme alegria voltar a encontrá-los aqui nas quartas-feiras à tarde, com a minha querida amiga professora Silvana Bellini e com a minha querida amiga Lilian, que hoje, infelizmente, professora da UFRJ, não pôde estar conosco aqui, né? Eu sei que nós estamos mais na hora do que sempre, professora Silvana, porque a gente sempre dá uma atrasadinha, né? O computador quebra, tem que trocar. Hoje nós estamos na hora, incrivelmente na hora. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Acho que o tema de hoje, que a professora Aline vai tratar, já também agradecendo a presença dela aqui conosco, é um tema essencial, um tema pertinente. A gente tem que discutir isso todos os dias frente à situação muito perigosa que a gente vive hoje no Brasil, muito alarmante. Eu acho que é função central que a gente debata o efetivo poder dos civis na condução desse país e tudo mais, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Silvana, mas antes faço as recomendações de sempre aqui para o pessoal que está no chat do YouTube. No final da sessão da fala da professora Aline teremos perguntas, então façam as perguntas pelo chat, nós repassaremos a professora Aline por aqui. Curtam o nosso canal, curtam o nosso vídeo, coloquem o sininho para receber as nossas atualizações, porque tudo isso ajuda com que os nossos vídeos subam na procura do YouTube e a gente tenha maior alcance das temáticas que aqui são tratadas. Então, professora Silvana, é um prazer de novo estar com você, mesmo que à distância. Passo-te a palavra. Pronto, estava aqui abrindo o som. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Confrontarte. O Confrontarte anterior, com a Leandrinha Duarte, eu tive um problema e não pude participar, e eu fiquei sabendo que foi assim um encontro muito bacana, muito incrível, e enfim, estou super feliz de estar aqui de novo para a gente ter esse final de tarde conversando com pessoas tão sérias naquilo que elas fazem e trazendo para nós um pouco da sua pesquisa, um pouco da sua lógica em relação aos seus trabalhos. Então, assim, muito bacana estar aqui mais uma vez. E hoje, particularmente, eu estou muito feliz, porque nós estamos recebendo aqui a professora Aline Prado, e a professora Aline, eu tive a honra de trabalhar com ela há muitos anos atrás, lá em São Carlos, no interior de São Paulo. Então, assim, muito bacana tê-la aqui, Aline, muito obrigada. Eu fico lembrando o tempo que a gente trabalhava juntas. A Aline era uma jovem menina, mais jovem, ela é jovem ainda, ela era mais jovem ainda, e eu tinha o cabelo vermelho, ela também, e os alunos da faculdade chamavam ela de filhote de Silvana, e era uma ofensa enorme para ela. Para mim era uma honra. Eu ficava super feliz de ter a Aline como minha filhote. E, Aline, muito obrigada de estar aqui. A Aline, embora seja uma jovem, tem uma experiência muito ampla e eu vou falar um pouquinho da trajetória dela. A Aline é doutora em Ciências Sociais pela UFSCar e ela é especialista em estudos militares. E, atualmente, ela é docente em instituições privadas e é membro da LAISP. E, só para lembrar, que eu acho que tem muito a ver com a temática da discussão de hoje, a Aline pesquisou a ditadura militar, com o trabalho A Batalha pela Memória, os militares e o golpe de 64, e também a formação dos sargentos pelo Exército Brasileiro, com a tese A Escola de Sargento das Armas, um estudo sociopolítico sobre a formação de praças do Exército. E, atualmente, como era de se esperar, a Aline pesquisa o retorno dos militares ao poder com o governo Bolsonaro. Então, Aline, muito obrigada por dividir com a gente
uma trajetória tão rica, né? Porque aqui tem seus trabalhos de mestrado, de doutorado e as suas pesquisas atuais. Então, a gente reconhece a riqueza do seu trabalho e a necessidade de falar sobre ele neste momento tão complexo que a sociedade brasileira está inserida. Então, agradeço, muito obrigada, Aline, por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por estar aqui dividindo esse espaço com a gente. A Aline é uma pessoa incrível e ela fala de assuntos tão sérios, numa delicadeza, e que eu fico sempre muito encantada e sempre pronta a aprender com ela. E eu espero que vocês também aproveitem de tanto conhecimento. Viu, Aline? Muitíssimo obrigada. Antes de passar a palavra, agradeço a professora Daniele mais uma vez. Eu fico muito feliz porque esse projeto ele me encanta porque eu estou entre amigas, né? Então, a professora Daniele, professora da UFSC, de Santa Catarina, Florianópolis, a nossa querida Lilian, professora da UFRJ. Então, a gente está aqui sempre dividindo esse espaço, num espaço acolhedor e que sempre me dá muita alegria de estar aqui. Então, muito obrigada, professora Daniele, e te passo, então, a palavra, Aline, agradecendo mais uma vez. Estão me ouvindo? Gente, uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz, fiquei super feliz com o convite da Silvana, feliz de conhecer a professora Daniele. Gente, esse encontro é lindo, né? Porque cada um num canto, a gente consegue se reunir há muito pouco tempo, muito pouco, 10 anos, eu acho pouco tempo. A gente nem sonhava com um negócio desse, né? E hoje nós conseguimos compartilhar tanta coisa, tanto conhecimento, tanta trajetória, enfim, pela internet, né? É muito legal esse projeto, é muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem. O tema que eu vou falar não é dos mais agradáveis, né, gente? É sempre. Para mim é muito legal falar sobre isso, ter um espaço para falar sobre isso, porque é um tema fundamental e eu acho que a sociedade brasileira fechou o olho durante muito tempo para as questões militares, né? E isso não envolve só militares no poder, a gente tem que falar sobre resgate de memória, de ditadura, né? E isso por muito tempo esteve por fora do nosso debate. E agora voltou e não voltou num momento bom, né? Não voltou por um motivo bom, voltou porque militares agora estão ocupando espaços de poder. Não que eles não estivessem antes, mas agora a coisa é bastante ostensiva e muito direta. Então ela nos afeta todo dia, né? Não há como fechar mais os olhos para um assunto que precisa ser debatido e que é denso, é difícil e é sofrido, né, gente, falar sobre isso de novo na história do nosso país, né? Uma história recente aí de redemocratização que está meio capenga nesse momento. Eu fiz uma fala, tá, para vocês, porque se eu começar a falar, nós vamos até 8 da noite. Eu sei que vocês têm mais o que fazer, então eu vou fazer a minha fala aqui. E, gente, eu falo super informal, tá? Se vocês quiserem mandar questões, vai anotando aí que a gente responde depois. Então, eu quero deixar claro aqui que essa é uma posição minha, da professora Aline. Ela é uma posição política também, tá? Mas ela é uma posição muito embasada em estudos científicos. Eu trabalho na área desde o ano 2001, quando eu comecei a trabalhar no Arquivo Ana Lagoa, na Universidade Federal de São Carlos, com o professor João Roberto Martins Filho. E esse estudo de militares, ele não é simples, é um campo de pesquisa difícil, né? Ele exige muito empenho, dedicação, tem que conhecer história oral, tem que conhecer memória, tem que trabalhar com surveys. Então, é um campo que exige bastante do pesquisador e tem um porém, né? Eu sou uma mulher e era muito jovem quando comecei a trabalhar com isso, no meio de muitos homens e militares. Então, é um campo que tem muito a revelar e uma posição que também posso falar num lugar de fala, que eu julgo privilegiado, apesar de difícil, porque a minha visão do objeto, porque lembrando que eu fiz bastante pesquisa de campo, né? Ela é uma visão de uma mulher, né? Com relação a todo um espectro político bastante complexo
do Brasil, que a gente já sabe como que funciona, né? Então, eu vou voltar a fazer um recuo histórico. Peço desculpa pelos cachorrinhos, gente, mas, enfim, cachorro late, né? A gente vai levando. Se pegarmos, então, a história do Brasil desde o seu início, nós vamos estar contando também a história das Forças Armadas. Tá? Os militares, eles estiveram na Guerra do Paraguai, na abolição da escravatura, na proclamação da República, e todos esses eventos são bastante problemáticos, questionáveis, né? Mas não é o que eu vou discutir hoje. Eu só quero lembrar que nesse período, é importante falar isso, os militares compunham uma classe que era bastante oxigenada na sociedade brasileira, mais moderna, né? Tendo em vista o perfil da população do Brasil, que era extremamente elitizado, então, um grupo muito pequeno com estudo, um grupo muito pequeno que sabia ler e escrever, né? E o restante que mal conseguia, em determinados pontos, exercer a cidadania, nem sabia o que era uma cidadania, né? Ainda mais falarmos de antes da abolição, mesmo a proclamação da República. Isso marca bastante a história dos militares no Brasil. Essa ideia de superioridade em relação ao restante, fora a ideia de pertencimento a uma elite. Vamos guardar isso, porque ele é um aspecto que vai ter reflexo lá na frente, nos dias de hoje, né? Ao longo da história, os militares foram assumindo diversos papéis políticos. E quantos presidentes ou candidatos mesmo nós tivemos que eram das Forças Armadas, né? Pega a história do Brasil, gente, é muito militar candidato, muito militar presidente, ou então pleitos que era militar contra militar, né? Nem parecia uma república de civil, nem parecia uma república. Então, é uma história muito complicada e essa relação, ela não vai se destruir assim, vai de um dia para o outro, né? Ser desfeita. Então, com base nesse passado, as Forças Armadas acabaram criando um imaginário de que eles, militares, são os guardiões da república, da democracia, da lei, da ordem e tutores de nós civis, né? Que, na ótica deles, somos incapazes de agir porque não temos o ethos e o hábitos, usando agora Bourdieu, militar, né? Gente, o imaginário é uma das coisas mais poderosas de uma sociedade e a gente tem que prestar atenção nisso. O imaginário, ele determina discursos, e discursos, claro, vão determinar ações, práticas, reações, né? O imaginário complicado, como o do brasileiro, que coloca instituição autoritária, uma instituição como as Forças Armadas, né? Como baluarte de moralidade, vai ter complicações, é evidente. Os valores são muito diferentes dos valores democráticos que nós buscamos hoje. Agora, com base no que eu falei, gente, vamos pensar um pouquinho aqui história. As estruturas sociais são muito fortes, né? As estruturas que estruturam a nossa sociedade são fundamentadas nesse passado que eu falei para vocês, complicado, complexo e bastante autoritário. Eu acho que é um pouco ingenuidade imaginar que, de repente, com o processo de democratização, redemocratização, depende, depois da ditadura empresarial militar, os militares iam se recolher ao papel institucional deles para sempre, né? Para mim, parece ingenuidade, mas durante muito tempo nós todos acreditamos nisso, eu acreditei nisso, né? As estruturas sociais, elas não se desfazem tão fácil. E uma instituição como a instituição militar não ia largar o osso, apesar da gente, né, ter desejado isso muito tempo e ter imaginado que isso estava acontecendo, mas hoje fica claro que não, né? Eu não vou fazer aqui uma análise de conjuntura, tá? Vocês já devem estar percebendo. Eu não consigo dizer para vocês vai acontecer tal coisa, né? É um turbilhão, gente. Nós estamos no meio do processo. Analisar política no Brasil é mais complexo do que em outros lugares. E já dizem, né? Analisar política é que nem olhar a nuvem. Você olha, dali 5 segundos o negócio mudou completamente. Então, meu objetivo aqui, eu gosto sempre de fazer isso com os meus alunos, é instrumentalizar, né? Dar instrumentos para que vocês tenham capacidade de realizar análises, emitir opinião fundamentada. Então, para isso, eu preciso entender esse objeto que nós estamos trabalhando, é preciso entender esse imaginário, essa história, tá? E aí nós vamos pensar nesse Brasil do Bolsonaro. Que país é esse? Né? Uma pergunta que a gente sempre se fez, continua a se fazer.
Bom, o Brasil do Bolsonaro é um Brasil bastante triste, é um Brasil com ódio, um Brasil raivoso e um Brasil doente, né? É um país de miserável, e nós voltamos a ter miséria, não que nunca tenha, né, não que tenha algum período que não tenha existido, mas isso não era galopante como agora, né? Nós perdemos todo o prestígio que nós tínhamos construído com relações internacionais. Perdemos muito do nosso respeito, né? Fora do Brasil e propriamente dentro do país. E mais, nós temos um país com 570 mil famílias enlutadas. Eu acho que isso não é pouca coisa. E isso mostra um cenário bastante complexo de análise, né? Então, esse país que nós vivemos, ele traz o que há de pior da sociedade brasileira à tona. É racismo, é machismo, é impunidade, milícia, apadrinhamento, corrupção, enfim, né? Tudo isso amparado, todos esses abusos, todo esse genocídio de negros, de índios, essa destruição da Amazônia, né? Tudo isso amparado pelas Forças Armadas, né? Eu costumo lembrar sempre de uma lenda da ciência política, que diz que as instituições estão funcionando normalmente. Bom, as instituições não estão funcionando normalmente desde o golpe contra Dilma, e aqui eu reitero a minha posição de que foi um golpe, né? Uma instituição, por outro lado, funciona muito bem, que é o Exército, especialmente. Dentre as Forças Armadas, o Exército está funcionando com bastante tranquilidade, né? Novamente, historicamente imerso numa terrível aventura política, porém, dessa vez, dentro de uma pretensa ordem institucional. Lembrar que o Bolsonaro foi eleito. Então, nós colocamos esse pessoal ali de uma forma ou de outra. Nós, eu não carrego essa culpa, mas vocês entendem, né? A sociedade brasileira colocou. Então, aqueles que deveriam estar recolhidos à caserna, cuidando de fronteira, pensando em desenvolvimento tecnológico, que é um papel militar, né? Ou cuidando do inimigo externo, está preocupadíssimo com coisas que não dizem respeito a eles. Inclusive, ressuscitar o papel do inimigo interno, que é algo absolutamente antidemocrático, né? Se a gente for pensar numa democracia aos modos de Nancy Fraser, ou mesmo na poliarquia do Down, na democracia extrema da Chantal Mouffe, nós vamos ver que não tem o menor cabimento chamarmos o Brasil de um país democrático hoje em dia. Nós estamos muito cerceados e o tipo de poder exercido é forte, né? É um poder que não chega a ser ditatorial, porque não precisa. Hoje os golpes são dados de maneiras diferentes, mas não deixa de ser um papel muito autoritário, né? As minhas primeiras lembranças assim de política, elas vão remeter lá à eleição do Collor. Acho que muitos alunos nem imaginam, né? Nem lembram do que é isso, ou não viveram, ou viram só na televisão, nos livros. Gente, é óbvio que ali eu não entendia nada, né? Tinha 5 anos, mas eu achava que o clima era muito interessante. E a minha geração, ela, tanto como a geração posterior, né? São gerações que vieram e viveram a vida toda sobre o signo da Constituição de 88. Então, essa Constituição é um marco na história do país e é um marco na nossa vida, né? Nós todos que vivemos sob a Constituição cidadã temos uma ideia de país muito diferente dos nossos pais, dos nossos avós, né? E não enfrentamos algumas batalhas que precisávamos ter enfrentado, né? A gente estava ali num papel bastante incômodo, bastante privilegiado da história do país. Foi um período muito bom, né? Um período muito satisfatório de viver, que infelizmente está passando por um processo agora, que eu não sei se é uma ruptura, eu não sei se é um abalo, mas se for um abalo é bem grande, né? Então, não cabe aqui explicar o processo constituinte, eu sei que tem o projeto aqui de vocês tem essa pegada do direito, mas eu só estou relembrando, né, que o processo constituinte ele foi feito a toque de caixa por deputados eleitos, né? Então, tem muitos erros, mas também tem muitos acertos, né? O SUS, por exemplo, imagina o Brasil sem SUS nesse momento, seria inviável, né? É impossível, já é difícil como estamos, imagina sem SUS. Então, o SUS é um dos grandes acertos, as universidades públicas, enfim. Mas um dos erros dessa Constituição foi o artigo 142, que estabelece as Forças Armadas como responsáveis pela garantia da lei e da ordem.
tá? Esse é um artigo complicadíssimo, porque não há clareza no que significa ordem, né? O que é ordem para vocês? É uma questão que eu coloco sempre, porque não há uma resposta, gente. O que é ordem para mim não é o que é ordem para Silvana, ou para Dani, ou para um militar, né? Seja ele da Força Aérea, seja ele da PM ou do bombeiro, não sei, né? Então, é um artigo muito delicado. E mesmo com a criação do Ministério da Defesa lá em 99, o governo Fernando Henrique, que foi um avanço, né? Tirou um pouco os militares dos holofotes, tirou o cargo de ministro, o status de ministro, colocou Forças Armadas sob comando de civis, né? Mesmo assim, os militares sempre estiveram atuando nos bastidores, tá? No governo Lula, houve muito investimento, foi o governo que mais investiu em militares, em defesa, né? Mas houve pouco debate. A sociedade brasileira se envolve muito pouco com assuntos militares e se envolve muito pouco com o tema de defesa. Isso não pode continuar. Isso abre campo para que eles dominem. Nós não podemos deixar isso acontecer, né, gente? Nós temos que ter um domínio, porque é uma área civil, ela não é uma área militar. A atuação é militar. O pensamento precisa ser civil, né? Então, Lula não quis comprar para si que é uma das brigas mais importantes de se fazer. Mas eu acredito que não tinha clima também para realizar determinadas reformas. Para governar, às vezes a gente precisa abrir mão de muitas coisas, né? E uma delas é fazer algumas alianças políticas e ceder em determinados pontos. Ceder para os militares é uma tradição entre os brasileiros, tá? Essa semana mesmo nós vimos nos jornais que todos os ex-presidentes, com exceção de Dilma, isso também diz muito, né? Conversaram com comandantes militares para saber o que eles achavam de um possível golpe do Bolsonaro. Essa conversa nem devia existir, né? Porque não deveria ter papo com o militar para saber o que eles pensam, o que eles estão agindo de política. Eles nem deveriam estar nessa posição. No entanto, apesar de serem comandados por civis, os militares brasileiros parece que dominam muito o cenário político, né? A gente pode ver isso. Tem um corte aí nessas relações que até então, apesar de acontecerem, os militares estarem nos bastidores e a gente poder questionar isso o tempo todo, elas eram relações amistosas, até o governo Lula, muito amistosas. Mas aí tivemos a Comissão Nacional da Verdade. Essa comissão, que para mim já tinha que ter sido feito lá no governo Fernando Henrique, né? Foram protelando, protelando. Ela veio só no governo da Dilma, né? Veio ser efetivada ali no governo da Dilma. É uma questão que vai colocar de novo os militares nos holofotes e coloca isso amparado pelo imaginário do militar, né? Então, o imaginário deles somava duas coisas muito complexas, difícil de compreender, mas essa luz vai fazer com que eles voltem os olhos para nós e pensem, tá alguma coisa errada, eles estão se virando contra nós, né? Então, os militares tinham dois problemas aí. O primeiro é que a Dilma tem um passado com as Forças Armadas, né? A Dilma é uma mulher que eu admiro muito, Silvana está aqui para comprovar, né? Dilma sofreu na ditadura, Dilma foi presa na ditadura, foi torturada e foi uma mulher que chegou à presidência, uma mulher ex-guerrilheira que chega à presidência, né? Um feito no Brasil isso. O Brasil é um país absolutamente machista e muito reacionário. Colocar a Dilma ali já foi um feito. Porém, a resistência foi muito grande. Ela se tornou comandante suprema das Forças Armadas, né? Então, quando a Comissão da Verdade instala, apesar dela não ter um caráter punitivo, ela coloca o Estado, regido pelos militares lá em 64 até 85, como responsável por prisões, torturas, sumiços, mortes, né, de muitos brasileiros, inclusive de muitos brasileiros militares, né? Ela deu voz, então, a quem viveu a ditadura, quem expôs essas entranhas do regime militar, que são horríveis, né? Expôs com nome e sobrenome também a corrupção, uma coisa que até então não se falava. Era muito restrito, muito fechado aos circuitos acadêmicos. A Dilma, inclusive, teve um problema com o Mourão, que hoje é nosso vice-presidente, né? E ela não recuou. Dilma foi muito firme, né? Fez a transferência dele para um comando
de um comando militar do Sul para um cargo burocrático, comprou, claro, uma briga com as Forças Armadas. Imagina o quanto que isso incomoda os militares, né? Incomodou demais. Era uma mulher, ex-guerrilheira, né? Um ponto nevrálgico aqui nas relações institucionais. Eu tenho uma dissertação de mestrado onde eu faço uma análise de 250 entrevistas dadas por militares, né? A maioria da reserva, mas não deixa de ser o imaginário da instituição. Então, eu fico de dica para quem quiser entender esse imaginário, né? Nessas 250 entrevistas, a defesa o tempo todo é que o governo não foi ditatorial. De repente, você instala uma comissão que não só mostra a ditadura, como mostra o lado mais horrendo de uma ditadura. Estou dizendo só desta ditadura, estou dizendo de uma ditadura, né? Então, aquilo faz um estrago dentro da caserna, entre os militares ali, né? Eles já acreditam que democracia, na verdade, é cumprimento de lei. Então, nós entramos num embate entre civis e militares muito grande, né? O que é cumprimento de lei, gente? E cai um outro questionamento. São valores muito diferentes dos nossos. E eles vão começar a ser trazidos à tona a partir de 2013, mais ou menos. Né? Nós vamos lembrar de vários movimentos que começaram nas ruas difusos e que, de repente, se tornaram movimentos ou de esquerda ou de direita. Né? O imaginário militar, ele ainda carrega em si a ideia de que os militares só querem o bem da nação, são os únicos a conseguirem isso, né? Eles negam a corrupção no governo, negam abusos autoritários, negam morte, enfim, negam inclusive fracasso de planos econômicos, né? E nós tivemos uma recessão na década de 80 bastante provocada por esses governos, por esse projeto de país que esses militares tinham, né? Quem viveu lembra, os anos 80 foi um aumento do abismo social, né? Mas tudo isso foi negado. E os militares ainda diziam que, por causa da comissão, nós, civis, especialmente na figura da Dilma, passamos a difamar instituições militares, porque somos todos revanchistas. Na ideia deles, o passado tem que ser esquecido. E nós sabemos que não, o passado precisa ser revivido. Né? Então, quanto mais batemos nessa tecla, mais difícil foi ficando a relação civil-militar no Brasil. E tem um segundo ponto, que é importante, apesar de ser completamente maluco, que é o tal do marxismo cultural. Né? A gente tem dificuldade até de definir isso, o que é o marxismo cultural. Bom, os militares eles continuam obcecados pela ideia do comunismo. Porém, o comunismo hoje assume uma forma muito diferente. Ele é um objeto mesmo do qual os militares se valem, e eles sabem que estão se valendo com uma definição de comunismo absolutamente enviesada, de difícil compreensão e que significa tudo ao mesmo tempo que não significa nada. E o tempo todo eles estão dizendo que esse marxismo cultural se infiltrava, então, através das escolas e das universidades. Né? Essa tal doutrina aqui, enfim, né, gente? Estou esperando até hoje alguém me explicar direitinho o que ela significa. Estaria transformando o Brasil em um país comunista. E era preciso que algo fosse feito para conter esse avanço comunista. Importante lembrar aqui que desde a década de 90, o Olavo de Carvalho, que é um dos grandes gurus do presidente e dessa turma de militares, estava sendo lido dentro das escolas militares, inclusive pelos altos escalões. Então, não estamos falando de militar de baixa patente, a gente está falando de gente grande, né? Então, isso já é motivo suficiente para que os militares apoiassem nos bastidores, nós não sabíamos efetivamente disso, o golpe contra Dilma e as eleições do Bolsonaro. E aqui eu entro no ponto que eu gostaria mais de focar com vocês, né? Nós não temos um governo militar, no sentido que tínhamos em 64, mas nós temos um governo de militares. E o Bolsonaro é um instrumento dos militares para a ação. São mais de 4.000 militares de diversas patentes, da ativa, da reserva, que ocupam cargos no governo hoje. É mais do que existia na ditadura. Tá? E as ações deles são muito mais eficazes para dentro da instituição, né? Então eles agem como classe mesmo, do que na ditadura. Né? Então o que a gente tem aqui no governo Bolsonaro é um problema, uma roupa nova para um problema antigo. Né? Os militares cansados de pensar em defesa, como se não fosse o papel deles, né?
optaram por voltar à política. É uma opção voltar à política, né? Para exercer esse papel tutelar, usando o Bolsonaro como um instrumento, né? E eles chegaram, gente, chegaram por vias legais, chegaram pelo voto, chegaram com um projeto, né? Só que o Bolsonaro saiu muito do controle. Saiu demais do controle. Acho que nem, acho não, tenho certeza que eles não imaginavam que o Bolsonaro seria essa catástrofe que é, né? Chegou fazendo um estrago e ainda coincidiu com a pandemia, portanto, isso foi uma mancha, né, na imagem que eles estavam tentando construir. E ainda assim, eu acredito até hoje que os militares estão fechados, sim, com o Bolsonaro. Não são todos. As Forças Armadas são um microcosmo da sociedade. Então, um pouquinho mais reacionário que a sociedade brasileira, mas ainda lá dentro nós encontramos militares de esquerda, ainda que poucos e calados hoje, e encontramos muita gente de centro. Porém, a voz dessa vez foi da direita, né? Mais uma vez, a direita assume o controle total, amparado nesse discurso e insuflando tropas, né? Com esse discurso contra Dilma, com esse discurso contra o governo do PT, um ódio visceral do governo do PT, que na concepção deles é um governo revanchista, né? Nós poderíamos alongar o debate, mas eu quero que vocês falem, quero que vocês participem, eu preciso abrir para a questão, mas o que eu quero falar mesmo é que, para mim, um dos maiores problemas que nós não lidamos com o nosso passado com relação aos militares e não lidamos com o presente e o futuro. Nós não lidamos com militares, a verdade é essa. O brasileiro não pensa na questão de defesa nacional, o brasileiro não pensa em escolas militares, né? Eu fico pensando o que seria hoje se nós estivéssemos lá já no governo Fernando Henrique, que era um governo que deveria ser esclarecido, né? Um governo de um sociólogo, ele não poderia ter deixado essa pauta passar, mas nunca tratou no assunto. O que seria hoje se nós tivéssemos feito dentro das escolas militares uma modificação? Uma modificação, não estou dizendo que é uma doutrina nova, mas que nós deveríamos ter sanado pontos que são fundamentais. Por exemplo, o currículo das escolas militares, né? De alto a baixo escalão, esse currículo é o mesmo da ditadura. Então, esse currículo forma ainda um imaginário que entende a ditadura como uma coisa positiva, que entende a atuação dos militares como uma coisa positiva, que vê os militares realmente como baluarte dessa democracia, né? Então, coloca esse caldeirão de comunismo, marxismo cultural, né? Ódio a movimentos sociais, movimentos trabalhistas, né? Movimentos identitários. É um ódio que está intrínseco, porque é dado a eles, é passado a eles através de uma doutrina. Então, faz parte da maior parte do imaginário militar isso, das Forças Armadas, e não esquecer da polícia também, porque a polícia é treinada muito em cima das técnicas e de todo o arsenal acadêmico que é dado para os militares também das Forças Armadas, né? Então, não é à toa esse ataque a sindicato, né? Esse nacionalismo absolutamente questionável, muito questionável, né, gente? Eu nunca vi um país mais entreguista que o Brasil nesse ponto, nesse momento, querendo privatizar, querendo vender, querendo doar, né? E dizer que isso é nacionalismo. Nem na história dos militares isso existiu, tá? Então, são pontos que nós precisamos refletir bastante. Essa mudança curricular, eu bato muito nessa tecla, deveria ocorrer dando liberdade a professores civis dentro dessas academias militares, modificando uma estrutura didática, fazendo uma necessária atualização histórica no currículo e desconstruindo esse imaginário militar. A questão não é que o imaginário é só militar, ele permeia a sociedade civil. Lembra que eu falei para vocês que o imaginário militar é um microcosmo da sociedade civil? Os civis também pensam muito que os militares têm essa aura toda, essa distinção toda e até essa superioridade com relação aos civis, né? E não tem. Na verdade, são pessoas de fardo. Então, é necessário que nós entendamos e que todos entendam, inclusive dentro das Forças Armadas,
é que nós estamos numa república democrática e é necessário ver a história com devidas críticas às instituições, inclusive as instituições militares. É necessário, então, desfazer mitos, especialmente mitos com relação à ditadura, né? E é necessário educar para a cidadania. Então, as mudanças, elas precisam ocorrer e elas não ocorrem. Nós estamos protelando isso, né? O Brasil, ele não lidou com momentos históricos importantes, e a professora Daniela está aqui para falar também sobre isso, né? O Brasil não lidou com o passado, lidou com a Comissão da Verdade muito mal, não trabalhou diretamente as questões que envolviam os militares, em toda a história, mas especialmente durante a ditadura, né? A gente soma isso a um contexto histórico, um momento histórico muito conturbado, a uma mídia que também é golpista, né, gente? Não dá para esquecer que a mídia participou de tudo isso e ainda, apesar de estar bastante revoltosa com o governo Bolsonaro, é uma mídia que peca muito por não ser imparcial, por não dar voz aos diferentes, né? Parece que é uma mídia muito acomodada e que preza por uma ignorância política. A nossa elite é acomodadíssima e muito incomodada com essa pequena súbita de padrão de vida dos brasileiros no governo do PT, né? Eu digo pequena porque nós não superamos o abismo entre ricos e pobres, mas em nenhum momento histórico nós tínhamos conseguido tirar, por exemplo, o Brasil do mapa da fome, né? Garantir escolas para todos, universidades, acesso com cotas, enfim, foram avanços enormes, né? As políticas identitárias, foi um avanço, gente, muito grande. Quando eu olho a minha entrada na universidade e vejo, quando eu entrei como professora na universidade, a diferença que tem é gritante, né? Para o bem. E agora a gente está perdendo tudo isso de novo. Então, olhos atentos aí. A sociedade civil, então, tem a sua parcela de culpa nessa questão do imaginário. Nós precisamos olhar um pouco melhor para a nossa história, olhar para os nossos vizinhos, como, por exemplo, a Argentina, que trabalhou bem melhor do que nós, a questão da ditadura, né? Basta ver até hoje as Mães de Maio, né, da Praça de Maio, que sempre estão lá. Ver que os temas são estudados nas escolas argentinas. Aqui no Brasil não se fala. Eu fui professora de cursinho, falava muito pouco, não dava tempo sequer de falar sobre ditadura. Hoje em dia, o currículo escolar está muito mais complicado ainda de falar sobre isso, né? As ciências humanas têm perdido espaço, a sociologia cada vez mais. Então, no Brasil, nós não conseguimos falar isso abertamente. Nós vamos falar para os nossos alunos de graduação e de humanas. E olha lá, né? Ainda nem é sempre. Então, acabamos no governo Bolsonaro. Acabamos com um país sem projeto de governo, um país que está naufragando, com desemprego recorde, inflação recorde, volta de fome, a miséria assolando. Eu moro aqui em São Paulo e vejo isso da minha janela, é terrível. Eu morei aqui em outras épocas da minha vida, em 2008, em 2012, e agora voltei em 2018. Posso dizer que a situação é bastante diferente e para pior, né? Eu nem vou tocar aqui na situação das ciências, muito menos das ciências humanas, né? E da universidade com vocês, porque acho que vocês sabem, tenho certeza que sabem tanto ou até mais do que eu, qual é a situação que nos encontramos, né? Atualmente, eu ressalto aqui que as forças do Bolsonaro com os militares das Forças Armadas em específico tem sido menos impactante. Ele tem tentado mostrar esse apoio, mas a gente tem visto esse apoio vindo de uma cúpula pequena, não vindo novamente da base, como estava vindo até o março, mais ou menos, né? Mas ainda não sabemos o que eles querem, né? Ainda não sabemos como eles pretendem agir. O que nós sabemos é que há um plano de Estado ali, não é um plano de governo. Isso não tem, vocês podem ver que a gente não tem uma pauta de governo, mas é um plano de Estado que não é muito favorável para o Brasil, tá? É um plano de Estado bastante neoliberal, é um plano de Estado que acaba com a soberania brasileira, e esse plano vem de dentro das Forças Armadas, tá? Então, a minha hipótese é: o governo não é um governo militar, mas é um governo militarizado. Usou o Bolsonaro, sim, para chegar ao poder através de vias legais, não abandonou o Bolsonaro, porém não morre por ele.
Se precisar para se perpetuar no poder, vai se perpetuar no poder por vias legais, provavelmente através do Centrão. Então, nós não estamos hoje livres de uma ação militar. Só que, gente, não é um clima, não existe possibilidade nesse momento, no meu ponto de vista, de um golpe militar. Né? E isso é o ponto que eu preciso chamar a atenção. Nós não precisamos de um golpe militar para ter um governo militar. Nós já estamos nele e isso pode piorar. Né? Não temos uma soma de fator que seria necessário para um governo militar. É uma equação, né? Sempre acontece. Cenário internacional, classe média, igreja, empresariado nacional. Nós não temos essa somatória, mas eles estão lá. E como nós vamos lidar com isso? Quais são os instrumentos? Nós precisamos, então, retomar o debate político em torno de coisas que são realmente importantes. Política pública de fato, né? O que precisamos para esse país de fato? Nós estamos, às vezes, imersos em discussões como ou piadas ou memes, que são engraçadíssimos, gente. Eu me divirto muito, mas a gente precisa olhar a coisa, às vezes, com mais seriedade, porque estamos envoltos o tempo todo em cortina de fumaça, exatamente para disfarçar essa falta de planejamento político, essa falta de pauta política, tá? Que não é só do Bolsonaro, é também dos militares. Né? É preciso fazer com que os brasileiros, e não só nós da academia, todos os brasileiros, voltem a ter interesse por política, né? Que debatam questões importantes. A inflação está aí, gente. A fome está aí, a miséria está aí, a violência acompanha tudo isso. Então, o nosso papel é pensar em educação, pensar que a educação é imprescindível para alcançar esse desenvolvimento social mínimo que garante uma estabilidade democrática, né? E essa educação não é só educação formal, são todos, inclusive esse espaço que estamos tendo agora, para falar abertamente de um tema que nem sempre é debatido, e que quando é debatido é muito com dedos, né? A gente tem um pouco de medo até de falar de determinados temas, porque a situação não é das melhores, né? Mas é isso. Eu acho que eu me alonguei, eu peço desculpas, espero ter esclarecido alguma coisa e fico à disposição do debate. Lembrando que se nós não fizermos essa lição, né, de modificar imaginário, de pensar estruturas sociais, de educação da população, nós vamos estar sempre dando um passo para frente e 10 para trás, né? Obrigada, gente. Sil, Muito não estou te obrigada, ouvindo. Aline, pela sua explanação. Com certeza nos esclareceu muito sobre esse período que a gente está vivendo e trouxe toda essa construção histórica tão necessária nesse momento. Eu vou passar a palavra para a professora Dani, tem algumas questões, algumas perguntas no chat, e ela vai te passar. E depois eu tenho um comentário também. Oi, Aline, obrigada. Eu acho que o que você traz aqui para nós hoje é essencial, né? Eu tenho algumas perguntas também, e isso vem permeando todo os nossos estudos, para quem se dedica a trabalhar um pouco com defesa, para quem se dedica a entender um pouco a relação dos militares, a relação que tem os civis e os militares no contexto brasileiro, né? Você trouxe efetivamente a complexidade dessa relação, né? E o que molda muitas vezes essa relação em falsas identidades, em falsas ideias do que deve ser um lado, o que deve ser o outro, ou do que é e o que deixa de ser, né? Eu também tenho uma questão, mas vou dar preferência para o público, e depois que a gente responder o público, a gente faz as nossas questões aqui. Então, primeiro, está todo mundo aqui agradecendo a tua fala, e a primeira pergunta é do João Ferraz. Ele fala: boa tarde. A senhora consegue ver uma mudança de mentalidade no meio militar conforme novas gerações vão surgindo? Ou o próprio ambiente militar reprime novas visões? Né? Depois a gente tem a pergunta da Bianca Nunes, ela faz um comentário e depois uma pergunta, ela fala: excelente explanação. Infelizmente, esse suposto marxismo cultural foi muito difundido em 2018, ludibriando indecisos e o próprio centro, levando aos desastrosos resultados das eleições. E aí ela pergunta: a senhora acredita que os militares buscaram repetir a história, criando uma imagem de herói, como no início da Primeira República, para retornarem ao poder?
E temos, é isso. Depois, eu acho que posso fazer a minha pergunta agora e depois a professora Silvana abre o segundo bloco, enquanto o pessoal manda mais perguntas pelo chat. Aline, a gente vem debatendo aqui várias questões nesse sentido, né? Nos últimos meses, as pessoas se dedicam a esse estudo, né? E eu estava lendo um texto de dois professores que foi publicado no Valor Econômico, o professor Eugênio Diniz e o professor Antônio Jorge Ramalho, falando dos militares, e eles levantaram uma questão para mim que é central, que eu acho que nós temos que ter muito cuidado. Duas questões, e aí eu queria te colocar isso, né? A primeira, como é que você entende a participação, principalmente de militares da ativa em cargos civis dentro da burocracia do Estado brasileiro, né? A gente sabe que isso é aquela coisa da interpretativa do direito, que muitas vezes a gente sabe que não pode, mas aí arranja uma maneira que pode, e a gente sabe o quanto isso é nefasto partindo de um ente da burocracia, né, do Estado, de um ator institucional do Estado, que tem uma função muito específica, né, principalmente uma função armada, né? E também aí eu te estico a pergunta para aqueles que já estão na reserva, né? Eu sempre tenho algumas conversas com colegas das forças dizendo que eu até acho que, óbvio, você vira um civil, depois que se aposenta, vai para a reserva, uma coisa meio esdrúxula na nossa legislação, porque você ainda continua carregando uma patente e tal, mas eu tenho sérias complicações com adjetivações para que você seja eleito, né? É o general foi eleito, mas ele é da reserva. É o capitão, é o coronel, é o delegado, e é todo mundo aposentado. Eu ainda falava para ele, até o professor, não deve ser o professor fulano de tal, né? Mas eu acho que essas funções que têm esse tipo de características, que são as funções armadas, de defesa, eu acho que a gente teria que ter também algum tipo de critério para que eles pudessem ocupar cargos civis nesse cenário, né? E também, eu ia te esticar a pergunta, mas isso aí, acho que complementando a primeira, a gente viu agora, porque acho que você falou do artigo 142 e falou de outras questões, né? O decreto que o Bolsonaro fez, o 10.727, que versa sobre quais são a natureza dos cargos e funções militares, né? Que ele aumentou, então, pode trabalhar na indústria bélica, na minas de energia, pode trabalhar nos tribunais superiores, então, tudo passou a ser função militar, né? Militarizando de alguma forma a institucionalidade burocrática do Brasil, né? O quão isso é nefasto, porque fez isso ainda através de um decreto, né? Ou seja, e isso gera uma reserva de mercado que começa a criar um laço muito crítico entre a sociedade que está passando fome, 15 milhões de desempregados, gente sem receber salário, gente que está e um grupo que parece ser privilegiado agora. Se não tivessem já as funções deles, passam a ter outras funções onde eles poderão ser inseridos, né? Como é que você vê isso na imagem dessas forças, né? Que estavam tentando ser reconstruídas a partir de 88, a partir do fim da ditadura, né? E talvez até depois de 88, e que parece que perderam toda a sua credibilidade, ou grande parte dessa sua credibilidade, depois de aliar-se a um governo como o do Bolsonaro, que tem claras características antidemocráticas, né? Então, obrigada. Depois aí, professora Silvana, acho que a professora Aline pode responder, ou você quer fazer a sua também agora? Bom, se a Aline permitir, eu acho que a minha consideração é muito próxima da Dani. Então, eu acho que vai ficar mais fácil fechar esse bloco. Se a gente tiver outras questões, a gente passa para o segundo. Aline, enquanto você falava, eu estava pensando exatamente como eu vejo, como eu via, né? Porque eu nasci em 65, eu tenho lembranças de consequências do AI-5 na minha cidade, nas relações um pouco próximas da minha família. E então eu vivi muito isso, né? Eu vivi o processo de abertura, a constituinte, né? Então todo esse processo. E quando a gente chega
em 2002, então eu falo para minha filha que eu fui em manifestações praticamente, manifestei contra posturas e contra governos desde 89. E eu acho que eu fui em manifestação contra todos eles. E claro que alguns muito pontuais, algumas manifestações muito pontuais, mas eu fui em manifestações reivindicando direitos em todos esses governos. Então, eu passei pelo Collor, pelo Sarney, pelo sucessor do Collor, o Itamar Franco, Sarney e Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora Bolsonaro. Então, enfim, só que eu me iludi mesmo. Eu sei que as estruturas são fortes e que fazer a subversão das estruturas sociais, ela impõe uma lógica muito insana pelas dificuldades. Mas eu me iludi. Eu me iludi porque eu acreditei que a gente estaria numa proposta heterodoxa linear. E logo após isso, e isso Bourdieu explica muito bem, porque no campo de forças, sempre que vem uma proposta heterodoxa, a ortodoxia se reorganiza. Como é essa questão? Só que ela se reorganiza de acordo com a realidade da época, por isso que é diferente de 64. Só que aí eu fiquei pensando, numa ortodoxia com Bolsonaro, um cara que não sabe se portar, um cara que não sabe falar, um cara que ele é asqueroso em muitos aspectos. Então, essa ortodoxia vem com ele. E aí eu fiquei pensando na sua fala sobre imaginário. Como que essa ortodoxia bolsonárica, ela altera o imaginário construído pelos militares e o imaginário construído sobre os militares? Porque eu penso que há um espaço de privilégio. E muitos desses militares que estão hoje defendendo o indefensável estão defendendo seus próprios privilégios. Mas tem pessoas no Brasil que têm observado isso. Então, eu queria que você falasse se essa minha fala tem algum sentido. Há pessoas que estão desconstruindo o imaginário sobre os militares por causa da ortodoxia proposta pelo Bolsonaro? Essa foi a minha dúvida. E, então, se você puder falar um pouco sobre isso, eu agradeço muito. Gente, obrigada pelas questões. Talvez minha gata pule aqui, eu não consigo domar ela, tá, gente? Fica um enfeite a mais aí. Sil, tem tudo a ver o que você falou. Inclusive, saiu uma pesquisa agora, bem recente, foi ontem ou antes de ontem, essa semana. Essa pesquisa vai dizer que os brasileiros agora são majoritariamente contrários a militares na política. É a primeira vez que sai uma entrevista, uma pesquisa com esse dado. Em geral, os militares são muito bem avaliados por civis e dessa vez não foram. Questionamentos colocados. Não era tanto valores, né? Não se questiona tanto os valores militares, mas se questiona a capacidade técnica deles para exercer cargos burocráticos ou, enfim, cargos que são políticos. Isso foi muito legal. Para a gente que trabalha com o imaginário, abriu um campo aí para a gente pensar se o brasileiro realmente está mudando a sua ideia. Eu acredito que sim. Acredito que o Bolsonaro é um ponto aí de inflexão. Muita gente vai se questionar realmente dos valores que os militares estão defendendo, e nisso eu acho que a pandemia contribuiu muito, porque é indefensável você retornar a um negacionismo, né? Falar sobre terra plana no século XXI, falar de questionar a vacina. Com isso, gente, nós somos um dos países que tem o programa de vacinação mais fantástico já criado, né? E nós estamos vendo aí, inclusive, jovens não aderindo à vacina. Então, isso tudo teve um impacto na sociedade e fez, sim, com que tivesse um repensar. O Bolsonaro é uma crise, ela não é só ética, né? Porque é uma crise ética, né, gente? Vamos colocar aí uma crise moral.
de achar que tudo que eles fazem tá bom. É também uma crise estética. Bolsonaro é uma crise estética, em todos os sentidos dessa palavra. Tudo que é esquisito, ele condensou, né? É um cara que usa roupa falsificada, que tem um gato da net, que fala muito mal, e não estou falando com relação ao sotaque, porque isso seria um preconceito linguístico, e não é isso que a gente está trabalhando. É a questão de não saber articular ideias, né? Você não precisa ser rebuscado e nem falar correto o português, mas você articula ideias. Ele não consegue, né? Bolsonaro se apresenta sempre de uma maneira muito rude, fala palavras horríveis, palavrões, né? Isso, é claro, que vai ferir uma classe que até então andava com ele. Mulheres evangélicas já estão bem fora do barco do bolsonarismo hoje e questionando muito esses valores que ele coloca como valores militares. O valor militar que a sociedade brasileira, isso é uma perspectiva minha, tá, gente? Que tenho pensado nisso desde essa pesquisa que eu li. É uma ideia de um militar fardado, né? Então ele é bonito, ele é refinado, ele é educado, ele é estudado. E o Bolsonaro vem destruir essa ideia. Então, para mim, ele é um ponto de inflexão ali. O pessoal começa a pensar nessa questão. Será que é tudo isso mesmo um militar? É positivo para nós. Muito positivo, porque coloca o pessoal para pensar também. A farda, gente, ela é só uma roupa. Mas ela traz com ela uma coisa muito, muito pesada para a sociedade, né? Uma autoridade. E claro, quem está com a farda tem um ethos próprio, que se imaginava ser muito melhor do que o dos civis, né? Incorruptível, limpo. Pensa na imagem, pensa em Foucault, né? O que passa um corpo militar, né? Um corpo físico trabalhado, né? Barbeado, cabelo cortado. Isso me lembra muito Foucault o tempo todo. Então, é uma ideia de virilidade, uma ideia de sociedade branca, elite, né? Isso cai por terra com o Bolsonaro. Isso ficou para mim muito claro, então eu acredito sim que a sua fala tem muito a ver, e nós vamos ver o reflexo disso daqui a pouco. E aí eu já entro na questão da Dani, que é o custo político, o custo da imagem, que está sendo enorme. Eu acho que eles passaram muito tempo da vida deles tentando reconstruir a imagem dos militares depois da ditadura. Mas esse reconstruir era muito mais para nós da esquerda, para os acadêmicos, do que para a sociedade em geral, porque essa pouco se abalou com a ditadura, né? A ditadura no Brasil ela teve essa característica de muita gente não perceber a atuação dela. Ela foi muito, né, ardilosa ali, se fez de uma maneira que a minha avó, por exemplo, que já está morta, mas que viveu a ditadura inteirinha, não conseguia lembrar de coisas absolutamente negativas desse período, né? Tinha aquela coisa de ter sido bom, de ter dado certo e não senti muito, porque a pessoa ia trabalhar na roça, ela não sentiu o impacto de uma censura, né? Ela nem tinha televisão, ela não lia jornal. Então, a estrutura social que a gente tinha propiciou e favoreceu que nem sempre o impacto da ditadura fosse sentido. Hoje é bem diferente, todos sentimos quando há um movimento de censura, né? E todos falamos sobre isso. Então, essa imagem que eles tentaram construir, e eles tentaram, por mais que eles falem que não, eles tentaram o tempo todo, ninguém escreve 250 entrevistas, gente. Ninguém faz 250 entrevistas com 15 livros, 20 livros, falando da mesma coisa, o mesmo tema, se não for para legitimar uma fala, se não for para legitimar alguma coisa. E eles fizeram, e eles fazem. Você entra na biblioteca do Exército, eles têm publicações mil com a história deles, a história própria deles. Eles têm uma história própria, tá? Então, sim, eles buscaram o tempo todo e buscaram extrapolar isso. Eles participam de congressos civis. Eu encontro com militar todo congresso que eu vou. Eles estão dando a visão deles, eles estão falando a história deles, nessa tentativa de reconstrução. Agora, eu acho que eles perderam muito. Tanto que as pesquisas estão aí para mostrar, né? Então, por isso que eu estou dizendo que as falas se encaixam, né?
perdeu o campo, perdeu muito do que foi construído, duramente construído. Não é fácil construir uma história, né? Não é fácil sedimentar uma narrativa na sociedade. E eles conseguiram, ainda que não tenha sido majoritária, eles conseguiram sedimentar essa narrativa de que a ditadura não foi tão ruim, nem foi ditadura para muita gente, né? Acho que eu respondi, né? Ou não? Então, passando para outra questão da professora Dani, participação nos governos como militar da ativa, eu acho absolutamente questionável. Né? Eles são eleitos, eles são pagos com o nosso dinheiro para uma função extremamente específica, que é ser o braço armado do Estado. Isso tem um peso, uma característica muito particular. Né? São pessoas armadas, gente. Se chega alguém armado aqui, é óbvio que eu entrego tudo que eu tenho na minha casa, né? Então, eles têm um poder que a gente não tem. E como você barganha com isso? Não barganha, não existe barganha com quem está armado, né? Nós vamos ficar refém desse tipo de poder, que é absolutamente autoritário. Um militar da ativa usar sua patente para se eleger, da reserva, desculpa, ativa não pode, mas da reserva, usar sua patente para se eleger é uma das coisas mais absurdas que tem. Quando uma pessoa se candidata, ela pode dizer eu sou professor, mas ela não vai falar em nome da instituição. Ela não vai falar em nome, eu falo aqui em nome da instituição Universidade Federal. Não é isso. Agora, quando você se elege como um coronel, como um capitão, como um soldado, você já está dando a entender que está falando em nome de uma instituição, em nome de um grupo fechado. Isso é perigoso, é muito perigoso, até porque é uma instituição fechada, a gente volta para Foucault, né? E para Elias, para falar que é uma instituição fechada, uma instituição que não é só fechada nos hábitos, não é só fechada no sentido de ser difícil de acessar, mas de hábitos, de valores, de etos, de caráter, e de ser fechado em si mesmo. Sabe, como classe, eles estão com eles o tempo todo. É aquilo que às vezes falta para a gente, professor, né, de se unir, tipo sindicato, todo mundo se ajudar. Eles são ótimos de fazer isso, né, e não abrem mão disso. É engraçado que militares pleiteiam o tempo todo direitos tal qual civis. Mas na hora de dizer que eles têm um papel maior dos civis, eles são os primeiros. Né? De se colocar diferente dos civis, eles vão lá e se colocam. Então, é um papel que, quando convém, eu sou civil igual a você. Quando não convém, eu sou militar, estou acima de você. E isso é usado na eleição. Eu sou militar e me coloco acima da sociedade. Então, eu me coloco fora do âmbito político, que é complicadíssimo, porque você destitui a política da sua legitimidade. Então, não é legal ser político. É legal você ser empresário, igual Dória, é legal você ser militar, mas político não. Por que não? Por que política não pode ser uma profissão? Política é o pensar também, é o agir, é o fazer, né? E a gente tem que batalhar isso porque é um espaço democrático. Então, eles colocam isso de uma forma que compromete muito o trabalho civil, né, a democracia em si. Eu sou absolutamente contrária ao uso dessas patentes e não acho que militar da ativa deveria assumir cargos. Né? Eles não podem ser eleitos, mas eles assumem cargos. O Pazuello assumiu um cargo. O Pazuello assumiu um cargo e cometeu um crime. Um não, né? Vários. Mas cometeu uma indisciplina ali que não foi punida. Entende? Isso é complexo para a instituição. É uma coisa que não é instituição, que trabalha com hierarquia e disciplina, você não segue nenhuma nem outra, nenhum nem outro pilar que sustenta a instituição. Gente, é um passo para ter insubordinação e para as coisas começarem a se complicar. Né? E pode parecer alarmismo de civil, a gente está falando isso, mas quem estuda a instituição sabe que isso é muito importante, são valores colocados dentro dos militares desde que eles entram na academia. Lembrar que a formação de oficial normalmente começa na infância, porque o recrutamento entre eles é endógeno, é filho de militar sendo militar. Então, eles já nascem colocados naquele grupo social ali que vai dar todo o ethos diferente para eles. E isso vai se perpetuando. Né? Isso para oficial, né? A praça é outra história, mas é muito complexo. Então, eu sou absolutamente contrária. Agora, todos somos seres políticos.
eles vão falar de política, eles vão participar de política, né? A questão é os limites disso tudo. Isso tem que estar bem claro, isso tem que estar estabelecido, isso tem que ser regulamentado. E não é, ou é frouxamente, não é seguido. Então, questionamento é absolutamente válido e a minha posição é muito clara. Militar tem que estar dentro da caserna. Se ele quer estar fora e agir politicamente, então ele não pode mais ser militar. E nem fazer uso dos símbolos, dos signos, de nada que aquilo signifique. Claro que ele vai ter a bagagem dele e ele vai poder falar do passado dele, mas se apresentar como é outra história. Né? Funciona de uma maneira diferente na ideia e em todo esse imaginário da sociedade. João, mudança na mentalidade ou o ambiente reprime os militares. Eu não digo que é repressor, porque eles não sentem essa repressão, né? É uma coisa bastante fluida. Sempre foi assim, sempre vem sendo assim, eles não sentem isso como repressivo, principalmente os que são oficiais, porque, como eu falei para vocês, eles se reproduzem dentro das academias, né? Filho de militar tende a ser militar. Esse é um levantamento estatístico feito por vários profissionais, a gente tem o Celso Castro trabalhando isso, tem o meu doutorado que trabalha isso nos praças, que aí são cabos, soldados e sargentos, segue uma lógica distinta. Ali você poderia mudar bastante a mentalidade. Em geral, cabos, soldados e sargentos, eles não são filhos de militares, eles são civis que se tornam militares, né? O ambiente ali é mais repressor, mas quando nós falamos de oficiais, e esses são os que realmente formam as forças de atuação política mesmo, esses não percebem, não há mudança de mentalidade, não há mudança desde dentro de casa, né, até dentro das academias militares. Pelo contrário, o que a gente tem visto é um movimento dentro das academias militares cada vez mais à direita, e uma direita bastante complexa, né, bastante fascista, como eu falei para vocês, com o Olavo de Carvalho, por exemplo, sendo lido como livro obrigatório numa escola superior de guerra, numa ESG. É um absurdo. Não preciso nem falar o que é o Olavo de Carvalho e o que ele significa. Então, é um negócio assustador. Então, não está tendo mudança e onde poderia ter, não ocorreu. Nós também, como civis, deixamos de agir nesse ponto que era fundamental, né? Repetir a história, é a segunda pergunta, eu não vejo uma repetição como com o mesmo papel institucional, tá? Mas há uma repetição no papel simbólico. Não é, entenda, nós não temos um governo militar, mas nós temos um governo militarizado, né? Como a Daniele falou, os cargos e as atribuições agora são todas, o que você quiser. Militar pode ser tudo, inclusive nada, se eles quiserem, né? Que é o que eles mais fazem, ocupar cargo para fazer nada, porque eles não têm nem a capacidade técnica para estar exercendo aquela função. E estão ali, né? Estão naquele cargo. É complicadíssimo isso num país devastado pelo desemprego e com mão de obra qualificadíssima e sem ter o que fazer, né? Cargos sendo ocupados por militares, muitas vezes que já estão aposentados e somando salários, né? Complexo isso. Então, não há uma necessidade, não há esse desejo de repetir o mesmo papel, porque ele não precisa ser repetido da mesma forma, mas é ocupar um espaço que já foi deles, que é um espaço de poder, ainda que um poder diferente, exercido de outra maneira e com outros atores sociais, numa sociedade diferente, né? Um contexto em todo diferente, mas é uma repetição de papel, o papel de tutela, o papel de ordenamento da sociedade civil, que somos nós, né? É isso, gente. Falei muito. Não, de maneira nenhuma. O pessoal aqui está meio acanhado, não quer fazer perguntas. Não sei se a professora Silvana tem mais alguma pergunta. Não, Dani. Então, Aline, eu agradeço a tua participação aqui hoje. Eu acho que o tema é muito delicado, porque eu acho que a nossa relação, nós temos que reconstruir, de alguma forma, a relação dos civis com militares no Brasil.
Acho que nós perdemos grandes chances ao longo da nossa redemocratização para fazer isso de maneira efetiva. Eu acho que você trouxe uma questão central. Os currículos das escolas militares precisam ser reformados. Nós precisamos ter o cargo civil dentro do Ministério da Defesa. Nós precisamos colocar os civis a pensar defesa. A gente pode até achar, de alguma maneira, que a defesa é desimportante, que o Brasil talvez não faça guerra com ninguém, que não temos o material, as capacidades militares que têm as grandes potências, mas é parte da Constituição do Estado ter forças armadas. Elas têm uma função muito importante e a gente não pode viver o resto da vida com uma relação que seja sempre truncada entre civis e militares, né? E eu acho que a gente tem a parte disso é buscar a verdade sem nenhum tipo como é que eu vou dizer, essa é uma palavra difícil. Não é que eu digo sem nenhum tipo de punição, mas sem nenhum tipo de estigmatização dos atuais. Eu acho que isso que o corpo militar atual tem que ter. O que acontece de erro no passado não é o erro eterno de uma corporação, é o erro de alguns no passado. Isso tem que ser punido, como todos os erros têm que ser punidos pela institucionalidade do Estado, né? E eu acho que enquanto a gente não fizer isso, a gente tem problemas sérios. A gente vai sempre ter pessoas achando que a história é outra, né? A gente fala em golpe, ditadura, a história diz isso e eles dizem revolução. Uma grande maioria, né? E aí é tudo deturpado. A gente, como nação, não constrói bases firmes para construir um futuro estável, sólido, consciente dos erros e acertos de uma nação, né? Então, eu acho que mais do que nunca, os assuntos que falam de civis, militares, de defesa, devem permear a nossa vida acadêmica e o nosso debate social. Porque eles estão muito além do que só pensar em como nos defender de ameaças externas. Eles são parte fulcral e permanente da vida política nacional. E eu acho que se há alguma coisa que o Bolsonaro fez escancarar, foi isso, né? Que eles são parte efetiva da vida social do Estado, né? Então, eu te agradeço demais e para mim foi um prazer te ouvir, te conhecer. E passo a palavra para a professora Silvana e depois para você também fazer as suas colocações finais. Bom, Aline, muitíssimo obrigada. Estou extremamente grata pela sua fala, por você dividir com a gente tanta pesquisa. E como eu disse no início, você fala com uma tranquilidade, você vai falando sobre um assunto tão sério, e eu acho que é um dos assuntos, eu acho que é o assunto mais sério que nós temos hoje e sempre, né? Enquanto essa estrutura não seja subvertida. Então, eu estou muito grata, muitíssimo obrigada. Viu? Vou te passar a palavra, mas antes disso, eu gostaria de convidar a todo mundo que está com a gente. O nosso próximo encontro será com a professora Patrícia Branco. A professora Patrícia, ela é uma portuguesa, mas ela trabalha na Itália, e ela vai falar com a gente sobre cidadanias e identidades, uma questão de comidas. Então, é um tema muito interessante e eu espero encontrar com vocês novamente. Tá bom? Muito obrigada, Aline, com a palavra. Ai, gente, o próximo tema é divertido, eu vou querer assistir. Muito legal. Antes de finalizar, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu estou relendo um livro muito bacana que eu tinha esquecido que era tão bom, que é O Incidente em Antares. Então, fica de dica para quem quiser ler de uma maneira bastante irônica, leve, interessante. A primeira parte do livro, né, até quando acontece esse incidente, é muito simbólica para a nossa história, né, para a gente entender essa questão militar. E recentemente eu reassisti, porque quando eu assisti eu tinha 13, 14 anos, e o da Furacão. Gente, também é muito legal. Os debates, a questão do anticomunismo, aquele imaginário, ai, o militar, né, o coronel. Olha, é bacana, gente. Como a gente está no espaço de arte também, lembrei de falar isso aqui para vocês. Eu acho que tem muita coisa muito linda produzida sobre esse período histórico da ditadura, mesmo o período Vargas, que também tem a ditadura Vargas, e a atuação dos militares é muito grande ali. Eu acho que nesse período agora também vai ter muita produção boa,
a gente já está vendo uma produção, né, no hip hop, no funk, coisas interessantíssimas de cunho social, e vale a pena ficar esperto para isso também, né? Que também é um meio da gente conhecer a nossa história, de sedimentar o nosso presente. Bom, Daniele, Sil, não preciso nem falar o tanto que eu amei estar aqui, foi demais. Gente, obrigada. Sempre que quiser, eu estou à disposição, em outros assuntos também, né? Inclusive pesquisa de campo, mulher no trabalho de pesquisa, a gente está falando sempre sobre isso, acho que é um debate interessante. E fico muito grata por vocês terem aberto aqui para mim, pelos alunos participarem. Espero que tenha sido legal para vocês, como foi para mim. E quero rever a Sil logo, né? Dani, quero te conhecer também. Espero em breve poder estar aí. Eu já morei em Floripa, tenho saudade. Quem sabe em breve eu vou num congresso por aí e a gente se vê. Estão as portas abertas de Ah, Florianópolis. que bom, gente. Obrigada. Tá certo, então. Obrigada, Aline, obrigada, professora Dani. Também foi uma Obrigada. honra participar mais uma vez desse Confrontarte com gente tão querida, tão acolhedora. Viu? Muito obrigada a todo mundo que está no chat, meus alunos, alunos da Aline, pessoa fora da universidade que participa com a gente sempre. Muitíssimo obrigada e tenha um excelente fim de semana. Nós estamos no meio, né? Cada um excelente final de semana para todo mundo, tá bom? Muito E não obrigada. esqueçam, né? Pandemia não Boa acabou, noite. máscara, vacina, segunda dose da vacina, vão atrás, Isso não aí. aglomera, não vai em bar. Não é tempo para isso ainda. Haverá um tempo para isso, mas ainda não é. Tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem bem. Fiquem bem. Até Tchau, a gente. próxima.